Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula nós iremos construir um editor HTML e Markdown web. Vai ser muito bacana, um projeto que vai trazer muitos conceitos interessantes e principalmente vai ser muito simples. Então vamos lá, eu vou chamar aqui o md run para executar o caminho aqui do nosso projeto no localhost porta 4023. Vamos dar um enter. E olha que bacana, esse é o site ou o projeto que nós vamos desenvolver. Tem um título, uma descrição na cor amarela, aqui está o editor, no final um botão e um rodapé. Só isso, muito simples. Só que aqui, ó, imagina o seguinte, não sei se você já conhece Markdown, mas aqui a gente também vai fazer um pequeno treinamento porque é bem simples. Mas eu vou digitar aqui, ó, um hashtag, não apareceu nada. Por que que não apareceu? Se eu digitar agora um oi, olha que bacana. Esse hashtag ele significa o H1 lá do HTML. Se eu digitar assim, ó, ele já consegue fazer a interpretação desses conjuntos de elementos. Olha que legal. Se eu vier aqui, por exemplo, colocar uma lista, tá? Ele também já consegue fazer a interpretação. Muito bom, né? A gente também pode até colocar código-fonte depois, mas enfim, aqui é só uma demonstração. Mas será que ele consegue interpretar o código HTML? Então vamos ver. Eu vou colocar aqui uma tag div. Olha, ficou oculto. Então ele não conseguiu interpretar o texto, mas sim o elemento, né? A tag. Então aqui dentro da tag div, olha que legal. A gente vai colocar aqui uma tag p, um parágrafo. Será que ele vai reconhecer? Vou colocar aqui, ó. Olha, ele já conseguiu identificar. Vou fazer o fechamento da tag. Vou fazer o fechamento da tag e olha que legal, ele conseguiu entender. Se nós viermos aqui, opa, e colocarmos um P, opa, aqui ele não vai funcionar o tab, tá? Então eu estou dando tab, ele não vai funcionar. Isso aqui acho que a gente consegue corrigir depois. Vamos colocar aqui um H1 e vamos colocar aqui um título. Vou colocar qualquer coisa aqui, beleza? Olha aqui, que legal, Então está funcionando, ele consegue interpretar. Mas será que ele consegue interpretar alguns elementos como um botão? Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar isso aqui. Vamos colocar, por exemplo, aqui vamos colocar um botão. Olha, ele já conseguiu identificar. Clique aqui. Vamos fechar. Opa, vamos fechar aqui. Botão. Então, tá funcionando, clica aqui, ó, legal. Então, pessoal, esse é o projeto que nós iremos desenvolver. De um lado, uma coluna que você digita o código e do outro, a coluna que você visualiza. Eu tentei colocar aqui, não deu tempo. Eu vou tentar ver se eu consigo colocar antes a parte de destaque de sintaxe, ou seja, ele conseguir destacar as divs, o que é o texto que está dentro, os atributos. Por enquanto, aqui está bem seco. Mas isso aqui já vai ficar... No final, a gente vai publicar o projeto. Vai pegar o link e você pode passar para outra pessoa ou simplesmente você pode utilizar aqui para treinar dentro do celular. Enfim, é a tua ferramenta, é a nossa ferramenta que nós construímos. Ou seja, essa ferramenta é nossa. Foi nós que construímos, nós temos total controle sobre o código-fonte dela e como que ela deve funcionar ou não. Tudo bem? Então esse é o projeto. Na próxima etapa agora a gente vai começar a construção do projeto. Lembrando que no meio do projeto a gente vai dar uma mudada tanto nos diretórios como na parte de estrutura do HTML, mas por enquanto vamos seguir o passo a passo, ok? Então agora vamos começar a construção do projeto. Então pessoal, vamos lá. Primeira coisa que nós iremos precisar é o seguinte, vamos construir a estrutura do nosso projeto. Para isso vamos criar lá dentro do nosso cartão de memória na pasta de sites. Então vamos acessar o cartão de memória, vou aumentar aqui um pouquinho mais, lá na pasta sdcard sites, vamos dar um enter. Já vou limpar aqui. Aqui dentro vamos construir a pasta do projeto. Então vamos dar um mkdir. O projeto vai ser chamado de HTML Editor. Dando um enter, vamos acessar esse projeto e ok. Vou limpar aqui. Muito bem. Dentro dessa estrutura, nós iremos criar 3 arquivos. O primeiro arquivo será o arquivo HTML que vai ser responsável por conter o código HTML de visualização da página. Então, vamos dar um enter. O próximo arquivo será o arquivo CSS, o arquivo de estilização. Então, vamos lá. Vai ser style, CSS. E o último arquivo vai ser o arquivo de script,
que vai ser o arquivo do JavaScript. Então, vai ser o arquivo script.js. 3 arquivos básicos para a construção. O que iremos fazer agora é abrir o arquivo index.html no Vim, dando Enter. Lembrando que não precisa você ter todas as configurações aqui. Você apenas tendo o Termux instalado, o Vim, o Git e um pouquinho mais de conhecimento, você já vai conseguir desenvolver esse site. Tá? Eu vou fechar essa janela aqui por enquanto. Nós não iremos precisar dela de momento. Agora é o seguinte. Aqui dentro nós iremos construir a estrutura desse código HTML por partes. Primeiro vamos construir as partes principais, que são os blocos, e dentro de cada bloco nós iremos colocando as informações correspondentes. Então, primeiro de tudo, vamos criar a tag doctype. Essa tag vai identificar que esse arquivo, esse documento é do tipo HTML. O próximo é o container, que é o container HTML. Então é a tag que vai envolver toda a estrutura. Então, essa tag nós iremos criar, só que aqui vai ter um atributo específico que nós já iremos definir aqui, que é o lang. Esse atributo ele vai definir o tipo de linguagem da página. Então vamos colocar que é PTBR, então português do Brasil. Muito bem. Agora vamos criar 3 estruturas: a estrutura head, a estrutura body e a estrutura footer. Ou seja, a estrutura head vai definir a questão de metacaracteres ou algumas configurações específicas. A tag body vai definir o conteúdo da página, ou seja, o que é visível, e também a tag footer, que vai mostrar o rodapé. São 3 estruturas bem básicas. Então, vamos começar pela tag header, dando um enter. Depois vamos criar a tag body, também vamos fechar. E por último, nós temos a tag footer mesmo, tá? Se chamarmos aqui, ó, você vai ver que tem a tag footer, só que eu vou criar ela aqui com a div, por um motivo que lá na frente você vai saber. Então, vamos criar aqui. Eu vou diminuir mais. Se você quiser colocar comentários, tá em cima. Um comentário, ele é feito da seguinte forma: você vai abrir o sinal de menos, vai colocar uma exclamação, menos menos, e aqui dentro você coloca o comentário. Nesse caso eu vou colocar head. E para fechar, menos menos, sinal de maior. Então você pode colocar comentários em cima das suas tags. Isso aqui é bacana porque às vezes o código é muito grande e o comentário ele vai ajudar você a identificar pontos dentro do teu código, ok? Vamos iniciar aqui pela tag header. Dentro aqui, vamos iniciar a construção dos metacaracteres. Então, eu vou colocar aqui um comentário para especificar que isso aqui vai ser os metacaracteres. Menos menos, ok. O primeiro vai ser o metacaractere, que vai ser responsável pela definição do char7. Ou seja, às vezes se você não definir isso aqui, quando o seu site abrir e tiver caracteres especiais, ele vai desconfigurar. Isso aqui vai garantir que o teu site não vai desconfigurar quando ele abrir e tiver textos com caracteres especiais. Então aqui, ó, vamos chamar o char7 e vamos dar um UTF-8. Só isso, tá? Aqui no finalzinho você pode fechar. Aqui você já garante que teu site não vai desconfigurar. A próxima tag vai ser a tag que vai definir algumas informações em relação à descrição do site, autores, etc. Eu vou criar 2 aqui, depois você pode criar mais, tá? Então vamos colocar meta, vai ser name, dando um enter. Aqui eu vou passar, por exemplo, o autor, quem é o autor desse site. Então vou colocar aqui. Vamos colocar aqui o content, colocar tmd tracinho Termux para devs. E aqui vamos fechar. E aqui eu posso criar mais outros tipos, por exemplo, um name, posso colocar linguagens, e eu posso colocar HTML, CSS, etc. Tá? Eu posso colocar uma descrição do site, então eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, meta name. Eu vou colocar em inglês, tá? Description. E aqui, ó, o content, eu vou dar um enter, nós podemos colocar interpretador HTML /markdown. E fechamos aqui. Agora eu vou construir uma tag que ela vai ser responsável por fazer a configuração e ajustes em dispositivos, tablets, celulares, etc. Então vamos lá, vamos dar um meta. A primeira coisa aqui, vamos definir um name, que vai ser chamado de viewport.
Aqui na frente vamos passar um content, então vamos dar um enter. Aqui dentro vamos colocar um widget, então vamos colocar assim, que vai ser igual a device tracinho widget. Você vai colocar uma vírgula e vai colocar inicial scale ou escala, assim, que vai ser igual a 1.0 ou 1, tudo bem? Então é essa definição que você coloca. Eu vou dar um enter, agora eu vou aumentar. Muito bem, essas tags são as principais, a gente pode colocar mais depois. Agora eu vou colocar uma outra, eu vou até colocar aqui, ó, que é a tag title. Essa tag é definida, sabe aquele nome que aparece no browser quando você abre uma guia e aparece lá em cima? É essa tag que é responsável. Então aqui, ó, tmd editor HTML ou barra markdown, tá? Tanto faz. Muito bem. Agora aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, um comentário que vai ser links para arquivos de configuração. Menos, ok. Aqui vai ter duas tags, uma tag script e uma tag link. Essas duas tags, uma será responsável pelo recurso que vai fazer a interpretação do código HTML Markdown e a outra vai ser responsável por apontar onde está o arquivo de estilização. Por enquanto eu não vou colocar elas, só no finalzinho a gente vem aqui e coloca quando a gente começar a mexer com o CSS. Então por enquanto não vamos colocar nada. Agora nós temos a estrutura do nosso header definida, apenas faltando duas tags. Então aqui, se eu rodar o site não vai aparecer nada, a não ser aqui o title, que é a tag que define ali o título do site, certo? Muito bem, agora a próxima etapa é o body, que é o corpo do site, é aquilo que é visível para o usuário visualizar. Então aqui nós iremos começar agora com a próxima etapa. Então vamos entrar aqui, eu vou aumentar mais um pouco, depois a gente diminui novamente. Agora nessa etapa nós iremos construir o nosso body, que é a estrutura onde tem a parte visível do conteúdo que a pessoa vai ver. Então aqui dentro terá as duas colunas, onde terá o editor e o visualizador, como também terá a parte do cabeçalho, onde tem as informações de descrição do projeto e etc. Então vamos lá. Eu vou aqui dentro do body construir 3 blocos de informações. Primeiro nós teremos um bloco que é o header, ou seja, o cabeçalho, onde tem as informações do título e descrição. Depois teremos um main, que vai ser o miolo do nosso site. Depois terá um botão que vai fazer a chamada para um determinado site ou artigo. E no finalzinho o rodapé. Então vamos nessa. A primeira coisa aqui, ó, eu vou dar um ESC e vou excluir essas linhas para podermos ganhar mais espaço aqui. Vamos apertar agora a letra I. A primeira tag que nós iremos construir aqui vai ser a tag header, tá? É essa com ER no final. Então vamos dar um enter, dentro dela terá as informações que vai aparecer logo no início do site. A primeira informação que eu vou colocar aqui, vamos utilizar uma tag H1, que é um título. Então vamos colocar aqui o título do site, né? Então tmd, ou você pode colocar alguma informação que vai ser a primeira coisa que a pessoa vai ler, tá? Então editor HTML barra markdown. Muito bem. Agora vamos colocar uma descrição. A descrição aqui ela vai ser um pouco grande, então eu não vou colocar neste vídeo, tá? Porque senão vai ocupar muito espaço aqui de texto, então no finalzinho, depois que eu finalizar a aula, eu vou e coloco. Mas aqui eu vou encapsular a tag que vai conter a informação da descrição dentro de uma div, porque nós iremos precisar fazer uma customização depois, então será necessário. Só que dentro dessa div nós iremos construir depois, você vai entender por quê, uma classe que vai referenciar esse elemento para quando nós formos fazer uma customização, todos os elementos que tiverem aquele nome específico serão todos alterados com o mesmo padrão. Isso aí você vai entender quando formos mexer com o CSS, tá? Mas por enquanto aqui dentro dessa div vamos colocar uma tag P, que vai ser a descrição, tá? Então eu vou colocar aqui descrição por enquanto, tá? Até substituir depois. Como eu falei, aqui dentro da div nós vamos chamar aqui um atributo chamado de class. Esse atributo ele vai ter um nome específico, então vamos chamar aqui de content header. Só isso. Então só escreve ele que depois nós vamos utilizar esse nome aqui.
Então com isso, criamos aqui a estrutura do header. Lembra que eu falei? O body vai ter 3 conjuntos de elementos principais. Depois, se a gente quiser colocar aqui um comentário no cabeçalho, fique à vontade. Para otimizar espaço aqui, eu não vou colocar, tá certo? Agora vamos construir o próximo, que é o main. Então, abrindo e fechando. Aqui no main, nós teremos a mesma estrutura. De cara, eu já sei que eu vou precisar de um BR. Você vai entender, depois eu mostro o que ele faz dentro do site. Mas aqui adiantando, ele vai colocar uma quebra de linha aqui entre um elemento e outro, tá? Na verdade, não precisaria aqui, nós poderíamos ajustar. Por enquanto, eu vou deixar assim. Agora vamos lá. Eu vou construir aqui uma div também, que vai ser um bloco de informações que dentro dela, ou um container, né, que vai ter dentro dela outros elementos. Então eu vou construir dentro do nosso main. Essa div ela será responsável por receber as colunas. Então nós teremos 2 colunas, edição e visualização. Então será dentro dessa div que estará os elementos onde vai ter o campo de edição e o campo de visualização. Então eu preciso dar um nome a ela porque nós iremos configurar ela depois lá no CSS. Então vamos dar um nome exclusivo para ela. Vamos colocar main, vou colocar 2 underlines, vou passar div container e aqui eu vou colocar columns. Então vou colocar assim. Perfeito. Isso aqui já vai ser o suficiente. Agora eu vou criar uma outra div. Então vamos colocar aqui div. Vamos fechar esses espaços aqui, ó. Eu vou eliminar tudo, porque depois vai dar problema aqui por questões de espaços, né? Já é curta a tela, então cada espaço faz diferença. Essa div aqui também terá um atributo column. Então vamos, na verdade, class. E vamos chamar aqui de columns. Vai ser as colunas, coluna A e coluna B. A de cima, ela vai conter as colunas. Aqui ela vai customizar as colunas, por isso que está uma dentro da outra. Essa primeira aqui, tá? Ela vai ser a coluna 1. Vai ter as informações da edição. Então aqui eu vou colocar um H2. Pode ser H1, H2, tanto faz, tá? E aqui vamos colocar editor. Então essa coluna será a coluna do editor. Então vamos... Já tem um cabeçalho, né? E agora só vai ter mais um elemento. Só que esse elemento ele vai precisar ser configurado para que ele fique em um formato agradável de digitar e tenha uma responsividade ou uma melhor interação e distribuição dentro do elemento. Então por isso nós temos que encapsular ele dentro de 2 divs. Então vamos lá. Vou colocar aqui uma div, dando enter, e vou colocar aqui uma outra div. Cada uma também terá uma classe específica, porque todas serão configuradas. Nesta primeira, vamos chamar aqui uma class, vamos chamar ela de div, 2 underlines, container, ou tanto faz, tá? 2 underline, text, área. Opa, aqui é 2 underline também, tá? 2 underline, área. Perfeito. E na próxima aqui também ela terá uma class, tá? Então você chama aqui class e vai ser chamada de div underline comment 2 underlines text área. Então teremos essas 2 divs. E aqui dentro vai ter um elemento que realmente vai ser o campo onde nós iremos digitar. Então vai ser um elemento text área. Aqui dentro ele vai possuir um ID. O ID é um identificador único para um elemento. A classe pode ser colocada em vários elementos ou várias tags. O ID ele é específico para um único ou uma única tag. Então vai ser chamado de editor. E também terá uma classe. Então vamos colocar class. Vamos colocar text área, 2 underlines, editor. Esse elemento é um text area, é um text box. Ele possui o placeholder, que é aquele texto que tem formando para você colocar alguma informação, só que quando você digita alguma coisa dentro, ele some. Então isso é chamado de placeholder. Então nós podemos dar um enter e o texto que você vai digitar aqui vai aparecer, mas não vai ser válido. É apenas uma informação, tá? Então você pode colocar código, HTML, etc. E aqui nós fechamos a tag. Pronto, é basicamente isso. Dá um home aqui para voltar para o começo. Então, dentro do main, construímos uma div container, que vai conter o container das colunas. Criamos dentro aqui a primeira coluna. Agora vamos criar a coluna de visualização. Então aqui, ó, temos a coluna aqui do coluna 1. Agora vamos criar a próxima. Se você quiser colocar um comentário aqui, fica bacana, porque aqui seria pertinente, né? Então vamos colocar aqui exclamação,
coluna editor, então menos aqui. E agora vamos colocar a segunda. A segunda vai ser mais simples, tá? Então vamos colocar também um comentário, coluna view, ok. E mesma coisa, tá? Vamos chamar uma div, dá um enter, opa, acabei clicando errado, ASCII, aperta a letra O. E aqui mesma coisa, tá? Vamos inserir uma div, vamos fechar, dando um enter. Essa div também ela vai possuir a mesma classe da coluna anterior, tá? Então vamos chamar aqui uma class, ela vai possuir a classe columns. Então essa daqui, ó. Tá certinho? Tem que verificar se o nome tá certo, tá? Porque senão depois não vai funcionar. E aqui vai ter um H2, e aqui vamos chamar de visualização, e depois aqui vai ter uma div, que essa div é que vai receber o conteúdo em si, renderizado ou modificado, tá? Então vamos chamar aqui um ID, e vamos chamar ele de preview, assim. Vamos fechar. Pronto, concluímos duas colunas, a de edição e a de visualização. Agora o que nós iremos fazer é construir uma section, que vai ser uma seção específica aqui depois do main, tá? Lembra? Um bloco é o main, depois primeiro foi o header, agora é o main e agora vai vir um outro, tá? Porque é bom a gente colocar os comentários, né? Porque facilita. Então vamos colocar aqui section button, tá? Porque eu vou colocar um botão de ação que vai justamente vir para o nosso curso. Então vamos lá, vamos chamar aqui a section, dando um enter, vamos fechar aqui. Aqui dentro vamos construir um button. Então, button, aqui dentro nós colocamos um texto. Eu vou colocar aqui clique. Depois a gente modifica os nomes. Só que todos aqui também terão as suas classes. Então vamos chamar aqui uma class. Esse aqui vai ser chamado de section, 2 underlines, call, action. Opa, aqui também é 2 underlines, action. Muito bem. E por último aqui, o button também terá as suas referências. Aqui vamos passar o type, que é o tipo do elemento aqui, tá? Type vai ser um button. E depois ele vai também possuir uma class. Nesse caso, vamos chamar de button-action. Pronto. Com isso, concluímos aqui a construção do nosso body. A gente na sequência vamos ver o site já, como que está, se tem algum problema.